exemplo, os 3 melhores, além do prêmio, ainda receberá mais um mimo, não fará a prova. E assim vai. É uma sugestão. Não, eu já fiz aqui, sabe o quê? Eu fiz aqui o seguinte, tem uma menina, foi uma menina de Pernambuco, ela está agora, não sei que semestre ela não, mas eu apliquei uma avaliação, era para avaliação oral, eu apliquei a avaliação e deixei à disposição na turma uma série de textos em língua estrangeira. Quem se habilitasse a fazer a leitura daquele texto e uma exposição, foi no final de 2019, antes da pandemia. Foi um semestre que a pandemia começou em março de 2020 e foi no semestre anterior, no final de 2019. E deixei os textos, deixei um texto em italiano, outro em espanhol, inglês e tal. E uma menina de Pernambuco, ela pegou um texto e disse, professor, eu vou ler o texto e vou fazer uma exposição sobre esse texto. Eu disse, tá certo. Então, eu vou avaliar a sua exposição, certo? Tá certo. Lhe atribuirei a nota e aí lhe atribuirei um plus. Um plus, quem diz é um deputado aqui da Paraíba. E ela disse, o que será? Eu disse, o plus você escolhe um restaurante de Campina Grande, né? Vai para um jantar, me traz a conta que eu pago. Ela disse, tá certo. E ela fez uma exposição fenomenal. Era a primeira avaliação, eu atribuí 20 pontos a ela e disse, pode escolher um restaurante. Aí ela botou para lascar, né? Porque ela escolheu um restaurante italiano que tem em Campina Grande, como é que é o nome? La Cucina, né? Ela escolheu La Cucina, mandou um WhatsApp para o namorado dela, disse, ei, temos um jantar hoje fora, por conta do professor. E aí foram, só que ela foi cruel. Ela estava lá no La Cucina e ela tirava foto e me mandava no WhatsApp. Ela pedia uma garrafa de vinho, disse, olha, pedi essa garrafa de vinho, tome, mandava foto. Pedi esse carpaccio aqui de entrada, tome, mandava foto. Pedi esse... o jantar dela com o namorado foi um risoto siciliano. Pediu um risoto siciliano, tal. No final, pediu uma sobremesa lá italiana. Eu sei que na aula seguinte, ela trouxe os tickets de quanto custou e eu paguei para ela. Esse foi o prêmio maior. Uma das disciplinas. Pronto. Na próxima, você limite o voucher. Pode ser. Diga, Govinda. Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia. Tudo tranquilo. Professor, quem deixou a primeira prova para repor poderia trocar o prêmio pela... não precisar fazer a reposição? Não. Nesse caso aí não. Aí é uma questão de isonomia, é uma questão de igualdade. Como todas e todos se submeteram a uma avaliação oral na primeira, né? Eu não posso abrir um precedente, né, para uma reposição que ela não seja da mesma forma, porque aí, sem dúvida alguma, eu estaria negando tudo que estou lecionando aqui nessa turma e que leciono em todas as outras turmas. Estaria abrindo um precedente perigoso de descrédito das lições que faço nessa universidade, assim como faço na Universidade Federal. Se todos se submeteram àquela avaliação e a avaliação é correspondente àquela primeira, então vamos manter o procedimento e a forma da primeira. Com relação à segunda, de idêntica natureza. Tem uma outra forma, um outro procedimento e todos se submeterão. Quem não puder, por exemplo, fazer o vídeo na data tal, estabelecerei uma outra data que mande o vídeo, terá uma outra data, mandará o vídeo e tudo, e eu avaliarei. Mas eu não posso abrir esse precedente. Tá, joia, professor. Não custava nada tentar, né? Não, claro, não. Se você está na posição de advogado, a sua função é fazer o pedido. Né? Fazer o pedido. Se vai ser deferido ou indeferido, é outra história. Mas tem que fazer tempestivamente. Né? Valeu, professor. Muito bem. E manda para aquele mesmo e-mail, não é, Luciano? Isso, depois a gente acorda, depois vamos acordar uma data, mais à frente acordamos uma data, e o e-mail será aquele lá. E quem quiser já pode ir mandando. Na próxima aula que tivermos, vou fixar a data limite, e aí, a partir da próxima aula, já podem... Porque aí também já teremos mais tópicos vistos. Possa ser que lá na frente tenha um tópico que vocês se
se sinta, digamos assim, mais confortável a tratar com ele. Pode ser que, por exemplo, eu preferiria fazer um vídeo sobre o Instituto da Prova no processo penal. Ah, não, eu preferiria fazer um vídeo sobre o Instituto das Prisões Cautelares no processo penal. Não, eu vou falar sobre inquérito, investigação e inquérito. Não, vou falar sobre condições da ação, né? Condições e as ações processuais. Vou falar sobre jurisdição e competência penal e tal. Enfim, quando tiver um leque de temas, mas se já tiver um que já se adequa a você, já vai imaginando, né? Vai imaginando a produção que vai fazer do vídeo, né? Com o cenário da Globo News ou da CNN, né? Ou do TJ da Paraíba ou do STF, alguma coisa assim e tal, uma coisa bem... Porque depois, lembre-se, seu vídeo sendo selecionado, seu vídeo vai lá para o YouTube, para o canal do grupo de pesquisa, vai ficar hospedado lá enquanto o canal existir. E as pessoas vão assistir o seu vídeo lá. Todas aquelas 400 e tantas pessoas, quase 400 pessoas que seguem o canal do grupo de pesquisa vão assistir o seu vídeo, né? Como assistiram dos outros e das outras candidatas. Nesse sentido. Bom, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o chat para seguirmos o conteúdo. Bom, nós paramos ontem, salvo engano, da ação penal. Iríamos iniciar. Nós falamos sobre conceito, não é isso? Falamos sobre classificação, falamos sobre as condições gerais e condições específicas da ação. E iríamos iniciar a ação penal pública incondicionada, salvo engano. Não era isso? Ou estou equivocado? Iríamos falar sobre a ação penal pública incondicionada e os princípios, se eu não me engano. Penso que é isso. Então, vamos lá. Falamos sobre condições gerais e condições específicas. E a ideia é iniciarmos a ação penal pública incondicionada, como está aqui, portanto, no tópico. Então, vamos lá. Dentro desse tema, ou seja, dentro do tema que nós inauguramos no segundo momento do encontro de ontem, e falando, portanto, sobre da ação processual penal, chegamos à ação penal pública incondicionada como, digamos assim, a principal ação do direito processual penal brasileiro, em função de que a maior parte dos tipos penais são de competência exclusiva do Ministério Público, né? Assim, portanto, como está lá previsto no artigo 129, inciso 1 da Constituição do Estado de 1988. Então, portanto, o Ministério Público ele tem uma função institucional, à luz do artigo 129, né? Essa função institucional coloca o Ministério Público, na maior parte dos tipos penais, conduzido, digamos assim, pela teoria do bem jurídico tutelado, e aqui, fundamentalmente, pela ideia clássica do direito penal material, na afirmação de que o direito penal é um instrumento de proteção exclusiva. Essa é a maior parte da doutrina pensa assim. Uma minoria pensa que não é só uma proteção exclusiva, mas uma proteção também subsidiária, ou seja, não é só proteger, mas também tem outras funções, né, a norma penal. Mas, na ideia da ação penal pública incondicionada, a ideia de que, portanto, a titularidade do Ministério Público para a maior parte dos casos de desvio, de condutas delituosas, de crime ou delito, o critério de legitimidade se dá pela ideia do bem jurídico. Então, aqui a interpretação do direito penal como instrumento de proteção exclusiva a bens jurídicos. E quando falamos de vida, quando falamos de sexualidade, quando falamos de patrimônio, né, estamos falando de bens jurídicos em que a ação penal será uma ação penal pública incondicionada. E o artigo 129 da Constituição, assim, organiza a ideia de função institucional do Ministério Público. É verdade que tem, por outro lado, né, a essa regra, a exceção trazida pelo artigo 29 do Código de Processo Penal, pelo artigo 29 do CPP, quando trata da ação subsidiária da ação pública, digamos assim. E aí o Ministério Público ele surge como
um órgão de função institucional, mas no sentido de aditar aquilo que vai estar na ação, ou de acrescentar termos, de organizar o que vai ser o processo, inclusive de reorganizar a ideia de elementos de prova, de imaginar as possibilidades de recurso, etc., etc. Obviamente que todo esse cenário da ação, das ações processuais penais, e especificamente, aqui por hora, da ação penal pública incondicionada, nós estamos, pelo menos do ponto de vista formal, né? Pelo menos do ponto de vista formal, estamos à luz, portanto, de uma ideia de um processo penal de natureza jurídica acusatória, e por ser um processo penal dessa natureza jurídica, obviamente, ele é regido por princípios, né? Já que a estrutura do direito constitucional e um processo penal de estrutura acusatória sem dúvida alguma, como já falamos aqui reiteradamente, um processo penal de natureza de um Estado constitucional de direito, não apenas um Estado formal de direito ou um Estado democrático de direito, mas fundamentalmente de um Estado constitucional de direito. E a estrutura do Estado constitucional de direito, ela é fundamentalmente principiológica, na interpretação da Constituição como diploma político-jurídico de reunião de todos esses princípios que dão estruturação ao Estado constitucional, por essa ideia. Então, a gente vai partir dessa ideia da ação penal pública incondicionada, regida por princípios, e o primeiro deles sem dúvida, o princípio da obrigatoriedade. Se o bem jurídico assim determina que a ação penal é uma ação penal pública incondicionada, o Ministério Público está obrigado, seja à luz do próprio artigo 129 da Constituição, seja à luz de toda a organização principiológica que rege aquele artigo, e que rege, portanto, o Instituto das Ações Processuais Penais, digamos assim. Então, o primeiro princípio é o princípio da obrigatoriedade, com a ideia do dever de iniciar, portanto, aquilo que vai ser o processo penal. Mais do que isso, também é o Ministério Público que tem a competência para requerer o arquivamento do inquérito policial ao juiz e aguardar qual será a decisão desse juiz. O juiz poderá negar, como está lá no artigo 28 do Código de Processo Penal. E o juiz negando o arquivamento, o Ministério Público, portanto, tem as suas funções a cumprir, funções institucionais, de baixar o inquérito para novas diligências. Depois, o juiz, obviamente que o juiz, negando o pedido de arquivamento do inquérito policial, vai encaminhar para o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça vai baixá-lo para o promotor novamente, ou então conduzir para um outro promotor que vai determinar, se assim interpretar, novas diligências, novas investigações, enfim. Em não fazendo, ou seja, se o Ministério Público não oferece a ação processual correspondente, se o Ministério Público não cumpre com a sua função institucional, diz a doutrina e o pensamento jurídico de que o membro do Ministério Público está ocorrendo no tipo penal, no delito de prevaricação. Ou seja, estaríamos aí à luz do crime de prevaricação do artigo 319 do Código Penal Brasileiro. O promotor, portanto, seria o sujeito ativo desse delito. É verdade que nós temos lá procedimentos específicos nessa teoria constitucional, Nós temos os procedimentos dos juizados especiais regido lá e organizado pela Lei 9.099 de 95. Temos o Instituto da Transação Penal lá no artigo 98, inciso 1, temos a previsão do artigo 98, inciso 1, da própria Constituição Federal, e temos o Instituto da Transação Penal na Lei 9.099 de 95 para aqueles delitos que são interpretados como delitos de menor potencial ofensivo. Mas, inicialmente, a ideia de obrigatoriedade, ela se organiza a partir do artigo 129 da Constituição, indo para o artigo 28 do Código de Processo Penal sobre arquivamento do inquérito requerido pelo Ministério Público, tratando, na ausência da função institucional do artigo 319 do Código Penal sobre prevaricação, e, finalmente, tanto a Lei 9.099 com o Instituto da Transação, que flexibiliza a ideia de obrigatoriedade, mas com ritos especiais,
e a previsão do artigo 98, inciso 1 da nossa Constituição de 88. O segundo princípio que rege, portanto, a ideia da ação penal pública incondicionada é o princípio da indisponibilidade. Nós também já ventilamos sobre ele aqui, ou seja, iniciou, ofereceu a denúncia, foi recebida a denúncia, não há a ideia de desistência da ação processual penal pelo titular da ação, sendo esse o titular, o Ministério Público. O artigo 42 do Código de Processo Penal rege essa situação. Existe uma exceção, Luciano? Sim, novamente a exceção não vai estar ligada ao Código Penal, novamente a exceção não vai estar ligada exatamente ao Código de Processo Penal. A exceção tanto da ideia de obrigatoriedade quanto a ideia de indisponibilidade à luz da ação penal pública incondicionada, ela está relacionada, essa exceção, ao artigo 89 da Lei 9.095 da Lei 9.099 de 95, o denominado juizados especiais, né? Porque ali nós estamos tratando, portanto, de crimes de menor potencial ofensivo. Então, a exceção se dá nesse sentido, quanto à indisponibilidade da ação. Mais à frente, um outro princípio determinado, denominado de oficialidade, o princípio da oficialidade, que é a ideia entre a persecução penal, né, e a fiscalização realizada por órgãos oficiais, ou seja, os observadores do andamento, do desenvolvimento da persecução penal. Para, portanto, a verificação da ideia de causa de pretensão punitiva do Estado e a própria ideia do devido processo legal. Eu não posso conduzir um processo e, na oficialidade, no princípio da oficialidade, ignorar qual é exatamente a pretensão punitiva do titular dessa ação, né, e que essa ação ela tem que se dar dentro de um outro princípio denominado de devido processo legal. Por quê? Porque nós temos lá no início procedimentos de investigação e que esses procedimentos de investigação, como até então nós não temos um juiz das garantias, não temos um órgão fiscalizador exatamente daquelas diligências, da realização daquelas investigações pela autoridade policial, no caso o delegado de polícia e sua equipe de investigadores, seja civil ou federal, etc. Quando chega nessa fase, temos, portanto, ter os órgãos de observação sobre a fiscalização dessa ação. Então, como a investigação ainda no direito brasileiro, ela é mitigada, ou seja, ela se refere à Polícia Civil como Polícia Judiciária, à Polícia Federal como Polícia Judiciária, e depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público com competência para investigar, obviamente que eu posso ter momentos aí que podem ser caracterizados como hiatos processuais ou hiatos da persecução penal, que podem gerar nulidades e, portanto, problemas de natureza constitucional. Um outro princípio que rege a ação penal pública incondicionada é o princípio da indivisibilidade, né? E aqui a indivisibilidade é um campo direcionado à ação praticada, à conduta, ao comportamento delituoso, ou seja, atinge todos os momentos da ação protagonizada pelo sujeito ativo do delito. Não é uma ideia, portanto, pela indivisibilidade, não há uma ideia de se escolher os sujeitos, né? No campo da criminalidade comum, né? Do direito penal comum, como se fala na doutrina, e já falamos aqui, já nos referimos a isso por várias vezes, quando estamos falando de uma criminalidade comum, ou também conhecida como criminalidade individual, né? Há, portanto, o instituto denominado da divisão no modus operandi da conduta delituosa entre autoria, coautoria e participação. Então, o titular da ação deve identificar quem é o autor da ação, ou seja, e aqui o autor da ação, não custa lembrar, mais uma vez, traduzido por uma ideia dual, ou seja, quem é o autor mediato e imediato, porque eu posso ter um autor que imaginou a conduta, elaborou a conduta, mas quem a realizou foi um outro autor, então nós teríamos uma divisão entre autor mediato e autor imediato. Quem é coautor, ou seja, aquele sujeito que pratica atos na execução durante o modus operandi, então
ele está na cena do crime, ele ajuda, ele protagoniza também ações no sentido da consumação do delito, da realização do tipo penal. E quem é o partícipe? Que é aquele que fornece, ou aquele que participa com o fornecimento de instrumentos para a prática do crime, né? Os instrumentos os mais diversos, dependendo da tipologia consumada, da tipologia realizada. Mas não há como confundir, portanto, no oferecimento da ação, quem é o autor, quem é coautor e quem é partícipe. Tendo uma exceção, mais uma vez, essa exceção não está no Código Penal, não está no Código de Processo Penal, essa exceção ela está lá nas leis que disciplinam os tipos ou injustos relacionados à criminalidade organizada, na Lei 12.694 de 2012 e na Lei 12.850 de 2013, né, em que não há, portanto, essa ideia trifásica do modus operandi entre autoria, coautoria e participação. No crime ou no delito de organização, ou na fenomenologia criminógena de organização criminosa, nós temos todos como autores da conduta. Mesmo que não tenha praticado atos executivos, será autor, né? E se participa da organização criminosa, é autor. Então, não há coautoria e participação. Todos são autores, né? Então, no que se refere à criminalidade comum, há, portanto, um critério de figuração conjunta, né? Eu tenho que juntar todos no oferecimento da ação, dizer quem é o autor, quem é coautor, quem é partícipe. Na organização criminosa, não. Obviamente que também o artigo 48 do Código de Processo Penal estabelece um procedimento próprio quando nós estamos falando da ação penal privada ou da queixa-crime. Lá no artigo 48, portanto, nós temos um disciplinamento. E a exceção, ela se dá nessas duas leis às quais eu me referi agora há pouco, nesse sentido, portanto. Um outro princípio é o princípio da intranscendência da ação penal pública incondicionada, ou seja, a ação penal ela é oferecida à luz de uma prática de um delito, ou seja, daquele delito, ou seja, temos que ter o fato típico identificado, ou seja, temos que saber qual é a estrutura tipológica que foi negada e que, portanto, aqui se dá a intranscendência, ou seja, ou o Ministério Público tem material ou seja, tem uma construção de materialidade que proporciona o oferecimento da ação, ou não se pode oferecer a ação pelo princípio da intranscendência, já que não se tem essa materialidade. Ou seja, não se oferece, e aqui com devido respeito, todo respeito, máximo respeito, não se oferece, né, não se oferece denúncia por convicção. Isso não existe, né? O material eita, desculpa, eu não tinha visto aqui no site, não. Desculpa aqui. Acho que é Ian. Professor, se depois de impetrada a ação, o promotor chega à conclusão, por qualquer razão que seja, de que a pessoa não cometeu o crime, como ele pode proceder? Aí sim, desculpe, eu não tinha visto aqui, estava com a grade dos tópicos que estamos vendo hoje. Se o promotor chega a essa conclusão, ele tem que argumentar no processo pela a prolação de inocência em relação ao réu. Mas ele não pode desistir da ação. Não há como ele desistir da ação. Mas como ele tem, portanto, agora material que demonstra que que fulano, que é o réu no processo, não é o autor da conduta, então agora ele tem que requerer a absolvição. Por exemplo, meu tempo de estagiário no Ministério Público em São Paulo, quando eu era estudante, fui ser estagiário na promotoria da infância e juventude com Maurício Antônio Ribeiro Lopes, que hoje é procurador do Estado. Maurício não tinha maiores burocracia para ele para requerer a absolvição de um réu, para requerer o arquivamento, como já falei aqui com o Francisco, o arquivamento do inquérito pelo princípio da insignificância, porque ele entendia que não havia motivo para movimentar o Poder Judiciário por causa do furto de um shampoo em um supermercado na cidade de São Paulo, por esses jovens e tal, ou não sei o quê. Depois ele foi para outra promotoria, mas aí não trabalhamos mais. Ou no próprio processo requerer
como uma certa vez requereu numa ação civil pública, e olha que era o caso de desistência, mas teria um desvio, era uma questão de uma investigação do Ministério Público sobre uma ONG da prefeitura, ligada à prefeitura, que era organizada pela mulher do prefeito. O prefeito, na época, era Celso Pita, tinha sido secretário de Finanças de Paulo Maluf, ele se tornou prefeito, e a investigada era a esposa do prefeito, que era a presidente, é uma fundação, desculpa, ONG não, uma fundação do município de São Paulo. E Maurício não tem maiores burocracia de requerer a absolvição ou requerer o arquivamento do inquérito. Ele entendia que não tinha como comprovar a materialidade, dizia, Luciano, vamos fazer isso, providencie e tal, certo? Penso que o caminho jurídico é, sem dúvida, esse, mas desistir, não há como desistir, né? Então, com relação à transcendência da ação, portanto, a ação penal, ela só pode ser, portanto, oferecida, né, à luz de fases anteriores de um procedimento de investigação, levantamento de prova, autoria, materialidade e tudo mais. Convicção não é elemento de suspeita, convicção não é elemento de indícios, convicção não é elemento de autoria, convicção não é elemento de materialidade, convicção não é elemento de porra nenhuma. Com convicção não se move o Poder Judiciário, não só em matéria penal. Em matéria nenhuma se move o Poder Judiciário por convicção, né? A questão jurídica tem que ser uma questão jurídico-científica do sistema do direito, nesse sentido. Um outro princípio relacionado à ação penal pública incondicionada é o da suficiência da ação. Ela tem que ser suficiente, ou seja, há uma pendência de uma ação no cível que possa, aquela condenação, e aí servir sim de prova para o oferecimento aqui, é necessário aguardar, portanto, a conclusão de um processo no cível, que, já que você não tem elemento algum aqui de suficiência para o oferecimento da denúncia, mas ali no processo civil, aquele que está como réu no processo civil e que figurará como réu aqui no processo criminal, o que for produzido lá poderá, de alguma forma, cumprir a função aqui de objeto para a argumentação jurídica de propositura da ação. Isso é comum, digamos assim, no universo da teoria do processo. Ou mesmo aguardar os prosseguimentos dados pelo juiz lá. Essa ideia, o artigo 93 do Código de Processo Penal disciplina como isso deve ser. Ou suficiência da ação penal, aguardando, portanto, a própria realidade jurídico-processual penal do réu, daquele que será o réu, digamos assim, porque nós não temos ainda um processo, né, mas nós podemos ter aplicações, em grau de investigação e de inquérito policial, aplicações de cautelares. Possa ser que aquele que venha a ser o réu esteja preso, né? Em medidas cautelares, ele pode estar preso por 5 dias, então temos que aguardar para o oferecimento da denúncia. Ou, né, no caso de, inclusive, estar solto, e depois de uma medida cautelar, e aí vamos esperar contar o prazo para, digamos assim, o esgotamento das possibilidades de medidas cautelares para só depois termos, portanto, o oferecimento dessa denúncia. O que deve ter de conteúdo nessa denúncia como exposição do fato criminoso, digamos assim, ou seja, a peça não pode ter equívocos no oferecimento da denúncia, ou seja, eu tenho que ter a descrição tipológica em que a ação consumou o delito, eu tenho que ter todas as circunstâncias do que fora o fato, do que fora o crime cometido, estampados na peça, eu tenho que ter, de forma precisa, a qualificação do acusado, para depois não termos erros judiciários que custam caro ao processo civilizatório. Ora, eu tenho que ter, e se for possível, já um rol de testemunhas que já vai constar no oferecimento da denúncia. Enfim, o artigo 41 do Código de Processo Penal disciplina como deve ser a forma dessa
peça, ou seja, desse documento jurídico, dessa peça que será, portanto, traduzida como o oferecimento da ação penal pública incondicionada. Então, são esses os princípios que estão em torno a esse instituto, o instituto mais relevante, porque sem ele não haverá um processo quando determinado pela natureza do bem jurídico tutelado, né? Então, se faz necessário, melhor dizendo, toda uma observância a todos esses princípios por parte daquele que é o titular da ação. Ou seja, o Ministério Público tem que estar atento a todas essas complexidades, digamos assim. Deixa eu olhar aqui. E aqui saímos, portanto, do tópico da ação processual penal / seus princípios e vamos para o item jurisdição e competência, ou vamos falar sobre jurisdição penal, competência penal. Ou seja, o que é jurisdição? Quando você escuta, e olha que essa é uma palavra cara na teoria constitucional, a jurisdição, o ato judicante, o labor jurisdicional, a prestação jurisdicional. Quando você lê o texto que aparece a expressão jurisdição, jurisdicional, judicante, ou quando você escuta o discurso, o que aparece aí nas suas pastas C2 ponto, D2 ponto, H2 ponto? Que é jurisdição, primeiro. E segundo, o que é jurisdição penal? Ótima frase. Dizer o direito, professor. Ian, para alguns é dizer o direito, por exemplo, para Ronald Dworkin, grande autor americano radicado na Inglaterra, falecido recentemente, para Ronald Dworkin, no seu livro Teoria do Direito como Integridade, seria não apenas dizer o direito, mas distribuir o direito, né? Jurisdição seria o ato jurisdicional que acontece sob uma jurisdição, ou seja, sobre um espaço de competência, né? De competência para aquele que é o intérprete da norma, o julgador, o juiz, o magistrado. Dizer o direito para Ronald Dworkin é mais do que isso. Pela uma ideia de integridade do direito, seria distribuir o direito, né, para Ronald Dworkin. O ato vinculado de revelar a norma jurídica aplicável no caso concreto. Para Ronald Dworkin, novamente, mais ainda, não apenas o ato vinculado de revelar a norma jurídica aplicável ao caso concreto, mas atos de vinculação no sentido jurídico de construção do próprio direito no caso concreto. Para Ronald Dworkin, como estamos no Estado constitucional, o juiz não é um aplicador do direito ou um aplicador da norma. O juiz é um construtor do direito, ele constrói o direito. E qual é o espaço no qual ele constrói o direito? O espaço jurisdicional. E ele constrói o direito no espaço jurisdicional por quê? Porque ele tem competência. Ou seja, ele está numa jurisdição e ele tem competência penal. A jurisdição e a competência são de natureza penal, portanto. Mas para Ronald Dworkin, a palavra é distribuição e construção. Para muitos outros autores é dizer e aplicar o direito, sem dúvida alguma. Ora, quando nós estamos falando de jurisdição penal, nós estamos falando de uma função estatal, porque o Estado juiz é o responsável pela prestação estatal jurisdicional. A prolação da sentença penal, ela é uma prestação jurisdicional à luz de uma pretensão punitiva do titular da ação, aquele que agora há pouco nós nominamos, através do artigo 129, de Ministério Público como uma função institucional. Então, quando nós imaginamos a ideia jurisdição penal, nós estamos falando de uma função estatal. Ou seja, por outras expressões, nós estamos falando de uma estrutura heterônima, como dizem os autores de processo penal. Quando nos referimos à jurisdição penal como estrutura heterônima, dentro dessa descrição, função estatal e estrutura heterônima, tem algo ali que é um princípio irrenunciável no Estado constitucional de direito. Ou seja,
como acoplamento na ideia de jurisdição penal entre função estatal e estrutura heterônima, tem algo chamado imparcialidade. A prestação jurisdicional competente, e ela só pode ser competente, se dará pela imparcialidade da função estatal e da estrutura do processo, ou seja, da estrutura heterônima. Significa dizer, né, que a prestação jurisdicional ou a jurisdição penal, ela tem uma forma coercitiva, né? Ela só se opera porque tem algo chamado, né, pretensão do exercício do ius puniendi. A prestação jurisdicional aparece após uma provocação de uma pretensão punitiva que só o Estado juiz pode viabilizar. Ou seja, o Estado juiz, né, nas expressões do professor Niklas Luhmann, ele funcionaria no seu livro o Das Recht der Gesellschaft, o Direito da Sociedade. O Estado juiz ele funcionaria como uma espécie de acoplamento estrutural, né, entre o órgão acusador, o Ministério Público, e a pretensão punitiva que só o Estado pode realizar. Então, para o Ministério Público alcançar essa pretensão punitiva do ponto de vista material, faz-se necessário que o próprio Estado, através de um personagem específico chamado juiz ou magistrado, realize a prestação jurisdicional. E aqui, indo para as perguntas de Ian, ou esse Estado juiz diz o direito, né, ou esse Estado juiz distribui o direito. Aí vai depender do autor que você utilizar para construir a argumentação jurídica. Se usar, vou até aqui colocar, né? Se usar o pensamento jurídico do professor Ronald Dworkin, usar os ensinamentos do professor Ronald Dworkin pela sua ideia de teoria do direito como integridade, né, quando ele constrói a sua teoria da argumentação jurídica à luz da decisão judicial, né, então você vai falar de distribuição do direito. A prestação jurisdicional, né, ela seria, portanto, uma distribuição do direito. Se for outros autores, então sem dúvida, dizer o direito. Essa seria a expressão. Ora, então, a jurisdição penal ela pode se traduzir por uma ideia, mais uma vez aqui colocada por nós, de orientação e não de garantia, como dizem os autores. Então, a jurisdição penal, né, ela é um espaço de orientação entre a ideia de acusação, a ideia da defesa técnica e a ideia da prestação jurisdicional por todas essas estruturas aqui mencionadas, né? E essa própria jurisdição penal, mais uma vez, como estamos, pelo menos do ponto de vista formal, no Estado constitucional de direito, ela é erguida, digamos assim, ela é edificada juridicamente falando, por ideia de princípios, ou seja, existe uma série de princípios, né, princípios da jurisdição penal. O primeiro que caracteriza a jurisdição penal é o princípio da inércia, né? O juiz só pode realizar um ato judicante à luz de uma provocação. Então, ele é a tradução institucional da inércia, né? Por isso que os autores são críticos, e acompanhamos a posição desses autores, né, naquelas previsões do Código de Processo Penal, que já nos referimos aqui por várias vezes, né, em que o juiz pratica atos de ofício no processo penal. Isso é totalmente não recomendável para a ideia de um processo penal de natureza jurídica acusatória, né? Então, o primeiro princípio é o princípio da inércia, ou seja, a vedação da ideia ex officio no processo penal. Essa ideia ex officio no processo penal, né, ela pode significar estragos ou grandes estragos ao processo civilizatório. Essa é a nossa posição, né?
A ideia de imparcialidade, que falamos aqui minutos atrás. Ou seja, quando falamos de imparcialidade, nós estamos falando do afastamento do juiz das partes e da aproximação do juiz aos autos do processo pela análise e observação do fato acontecido e da produção de provas, e, obviamente, do cumprimento à teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Essa é a tradução da imparcialidade. Imparcialidade não é neutralidade. Né? Neutralidade tem outro sentido. Imparcialidade é o Estado juiz se auto-observar no sentido de que ele não pode estar no mesmo plano das partes, mas sim nenhum outro. Ele tem que estar no plano dos autos do processo para a análise, a observação do que está narrado como modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito, traduzido como fato, né, à luz da produção de provas levadas aos autos do processo, e depois ele irá decidir, observando a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. É nesse sentido que nós falamos de imparcialidade. O outro é o princípio do juiz natural. Ou seja, só pode ser juiz natural aquele que é a tradução de uma previsão legal. Né? Então, dentro da jurisdição, eu só posso falar de tribunal normativamente previsto. Eu só posso falar de um juízo, de uma vara normativamente previsto ou prevista. Não posso ter outra ideia de julgador. O julgador, do ponto de vista do juiz natural, do juiz originário, o que lhe dá legitimidade nessa condição é exatamente a previsão infraconstitucional e a previsão constitucional, né, nesse sentido. E o princípio da indeclinabilidade. Princípio da indeclinabilidade, que é o princípio da ideia de existência de outras jurisdições. Se nós estamos falando de jurisdição penal, se a natureza da ação, se a natureza da conduta praticada, a natureza do comportamento é de ordem criminal, então a jurisdição é a penal. É preciso observar as jurisdições de ordem penal, de ordem civil, de ordem administrativa, de ordem do trabalho, etc. Nesse sentido que nos referimos, portanto, digamos assim. Se jurisdição é tudo isso, o que é competência? Se há uma jurisdição e ela se traduz por essa descrição que nós acabamos de fazer e por todos esses princípios, inércia, né, imparcialidade, juiz natural, indeclinabilidade, se traduz por todos esses princípios, se traduz por essa estrutura estatal, né, e isso é, portanto, a jurisdição, o que seria a competência? O que é competência em direito? O que significa essa palavra? Se forem lá nos cursos de processo penal, nos manuais de processo penal, conseguirão identificar que a construção do conceito ela se dá a partir de expressões que são negativas. Ou seja, os autores em reunião vão chegar a essa direção de que, quando nós falamos de competência penal, nós estamos falando de uma ideia de negação da jurisdição eliminada. Ou seja, se o fato é delituoso, a jurisdição é penal, não é jurisdição civil, então eu estou falando aqui de negação de uma jurisdição para a afirmação de outra jurisdição. Então, competência, para além de ser a negação de uma jurisdição, competência penal seria a organização jurisdicional das competências administrativa, do trabalho, civil, penal. Ou seja, quando falo de competência penal, eu estou falando, na verdade, de algo que pode ser traduzido como competência penal seria o tratado fronteiriço da jurisdição. Ou seja, competência penal seria, portanto, os limites ou limítrofes
da ideia de jurisdição. Ou seja, competência é o limite imaterial, né? É o limite imaterial do ato da prestação jurisdicional, traduzida aí, portanto, como jurisdição penal. Mas e como pode ser essa competência? Exatamente o que? O que é essa fronteira? Né? O que é esse limite denominado de competência penal? E que, portanto, ele acontece à luz digamos assim, dessa fenomenologia precedente denominada de jurisdição ou de prestação jurisdicional. Competência penal, não é nada mais, nada menos do que a ideia do poder de órgão, porque na competência eu tenho uma estética, uma imagem de órgão jurisdicional. Ou seja, o juiz competente exerce sua competência numa jurisdição que ele sabe que é competente para estar ali. Ou seja, para dizer ou distribuir o direito. Senão, qualquer ato judicante dele naquela jurisdição em dizer ou distribuir o direito, se ele não tem a competência penal para isso, qualquer ato será nulo de pleno direito. Ou seja, competência penal são os limítrofes do exercício do poder jurisdicional. Exatamente o limite ou os limites do exercício do poder. Ou seja, do exercício de dizer ou distribuir o direito. É isso que nós podemos entender por competência. E o que mais, Luciano? Como ela é constituída? A ideia de competência penal, a ideia da constituição da competência penal, da formulação, da elaboração e do resultado final do que é a competência penal, só se dá por lei à luz do fato acontecido. Veja, foi um homicídio? Foi um homicídio. Quem é que tem competência para julgar o homicídio? Quem tem competência é o Tribunal do Júri. Que, através da competência, vai ofertar uma prestação jurisdicional. Exato. Pronto. Aqui está resolvida a questão. Ou seja, a competência penal, ela só vem ao mundo jurídico por causa de uma previsão normativa, por causa de algo que disciplina. Ou seja, o que estabelece os limites, o que estabelece as fronteiras, o que organiza esse poder de competência penal é exatamente a norma que traz a previsão sobre a mesma. Ou seja, sobre a competência penal. Competência, mas existem competências e competências. Sim, Luciano, existe competência em razão da matéria, existe competência em razão da pessoa. Nós tivemos casos, ultimamente, no Supremo Tribunal Federal, de grandes discussões. Por exemplo, o caso que se tornou o caso das celebridades no direito processual penal brasileiro, nominado pelos meios de comunicação social como o caso do triplex, na 13ª Vara Criminal da Justiça Federal de Curitiba, no Tribunal da 4ª Região, em que ali se discutia assim, mas o juiz não tem competência penal para ofertar a prestação jurisdicional nesse caso? Sim, mas não tem competência em função da matéria, em função da pessoa, enfim. Tem competência ou não tem competência? A competência é em razão da matéria, a competência é em razão da PC, a competência é relativa, a competência é um critério territorial. O artigo 77 do Código de Processo Penal, disciplina a questão. Naquele caso ali, então, onde o crime havia acontecido, ou seja, onde a ação havia sido realizada, consumada, qual era o bem jurídico tutelado? Então, pelo artigo 77 do Código de Processo Penal, nós vamos saber se estamos falando de competência em razão da matéria, competência em razão da pessoa, competência em razão do lugar, a ideia de territorialidade, ou se até, e aí fugindo do artigo 77, se até estamos falando de competência absoluta. E aí vamos ter que ir lá para o artigo 167
167 do Código de Processo Penal. Jéssica Cavalcante. Falta de atribuição para atuar em determinada matéria ou território. Exatamente, Jéssica. Ou seja, veja que a descrição de competência penal inicia-se sempre por uma palavra ou uma frase negativa, né? Você iniciou exatamente pela palavra falta de atribuição. Competência penal é falta de atribuição para atuar em determinada matéria ou território, né? Ora, o artigo 77, portanto, disciplina toda a questão da competência. Naquele caso ali, na nossa interpretação, o juiz não era competente nem em razão da matéria, nem em razão do território. Não era em razão da matéria, porque as condutas praticadas foram praticadas, né, relacionada a uma empresa estatal, pública. Qual artigo? A ideia de competência está lá no artigo 77 do Código de Processo Penal. Naquele caso, no caso exato do triplex, não estou me referindo a outros casos, só a esse caso, né? Porque aí a compra do imóvel se daria com recursos que teriam sido desviados da Petrobras através de uma empreiteira X para a compra daquele imóvel para fulano de tal, né, para um ex-presidente da República. Então, eram recursos públicos, né, e o tipo penal, né, o tipo penal dado por ali era de corrupção. Tipo de corrupção, crimes contra a administração pública praticados por particular ou por um servidor público, né? Então, em razão da matéria e em razão do lugar, interpretávamos que a justiça competente era a Justiça Federal de Brasília, para aquele caso, né? Assim como interpretávamos que, no caso processual do sítio de Atibaia, a competência era da Justiça Federal de São Paulo, em razão do território. Em razão do território, a competência seria, portanto, da Justiça de São Paulo. Não foi interpretado assim pelo juiz, né? Nem o Ministério Público, né? O juiz não pode, de ofício, declarar sua incompetência. Quem tem que fazer isso são as partes. O Ministério Público poderia ter dito: você não é o juiz competente. O juiz competente é alguma das varas da Justiça Federal de Brasília, não Vossa Excelência. O advogado de defesa argumentou isso, disse: Vossa Excelência não é o juiz natural, Vossa Excelência não tem competência para receber a denúncia ofertada, a ação processual penal pública incondicionada. Vossa Excelência não tem competência, Vossa Excelência não é o juiz natural. Então, nós temos uma série de nulidades processuais aqui. O juiz interpretou de forma diferente, indeferiu todas as argumentações. Os recursos foram providenciados para o Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal interpretou conforme o juiz e não conforme a defesa técnica. Isso foi recorrido ao Superior Tribunal de Justiça, que interpretou também seguindo a posição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Depois, o Supremo Tribunal Federal também interpretou assim. Só 5 anos depois é que se dá uma reviravolta, digamos assim, a partir de uma decisão monocrática, né, em habeas corpus, do ministro Fachin, relator, né, dos processos da investigação Lava Jato, em que ele, portanto, prolata um voto dizendo que a 13ª vara era incompetente, ou seja, não preenchia os requisitos, os critérios da competência penal para o julgamento do feito, no que se referia à ação especificamente tratada como ação do triplex. Depois, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ratificou a posição monocrática do ministro por 4-1, e depois a questão foi levada ao plenário, né, quando o plenário decide por 8-3, pelo reconhecimento da incompetência da 13ª vara e, mais ainda, pela ideia da parcialidade do juiz naquele caso.
Ou seja, nós tivemos um fechamento de uma posição totalmente oposta àquelas que vinham sendo construídas nos últimos 5 anos. Então, quando eu falo de competência, eu posso falar de competência em razão da matéria, eu posso falar de competência em relação da pessoa, eu posso falar de competência em relação ao critério territorial, em que, aí sim, quando estou falando de competência relacionada ao critério territorial, essa competência ela é relativa. As outras competências elas são absolutas, como diz, portanto, o artigo 167 do Código de Processo Penal. Quando a competência é absoluta, a nulidade idem. Então, não posso ter um processo dessa natureza em segmento, digamos assim. Ora, o professor Aurí Lopes Júnior, no seu curso de processo penal, né, ele inicia a ideia de competência tratando, portanto, acerca de uma proposta de 3 interrogações. Né? Porque, como nós estamos no tópico sobre jurisdição e competência penal, Aurí Lopes Júnior vem dizer assim, eu vou colocar 3 indagações sobre essa matéria. Qual é a justiça ou órgão competente? Eu preciso responder isso, diz Aurí Lopes Júnior. Qual é o foro competente? Eu preciso responder isso, diz Aurí Lopes Júnior. Qual é a vara competente? Pergunta Aurí Lopes Júnior. Eu preciso responder isso. Então, para Aurí Lopes Júnior, há uma teoria da diferenciação entre justiça competente, foro competente, vara competente. São 3 fenômenos jurídicos distintos para o professor Aurí Lopes Júnior. Quais são as regras do CPP? Essa é uma 4ª interrogação colocada por Aurí Lopes Júnior, mas que ela não está exatamente no cômputo daquela. Porque ele coloca essa 4ª interrogação quando ele vai falar exatamente para responder às 3 perguntas sobre justiça competente. 3 indagações que envolvem justiça, foro e vara. Ele diz, vamos começar por justiça competente. E eu vou traduzir em justiça competente num primeiro plano, justiça competente no segundo plano. Justiça 1 e 2 em matéria de competência penal. Quais as regras estabelecidas pelo Código de Processo Penal? Né? Pergunta Aurí Lopes Júnior. A incompetência do juízo, uma incompetência de um juízo, anula apenas os atos decisórios declarados como nulidade. Que inviabiliza o processo. Ou seja, quando a justiça ela é julgada incompetente, ou seja, quando a justiça é julgada incompetente, quando o foro é julgado incompetente, quando a vara é julgada incompetente, a ideia de declaração de nulidade é com relação única e especificamente aos atos judicantes ou atos jurisdicionais ou atos decisórios do juiz. E aí sim, esses atos protagonizados pelo juiz não podem gerar efeito. Não quer significar que o que está dentro dos autos do processo seja tudo jogado no bojo da incompetência. Não, a produção de prova ela poderá ser aproveitada para um novo oferecimento da denúncia a um juiz competente, a um juiz que pode exercer a jurisdição e que pode, portanto, prestar a jurisdição com a prolação de uma sentença, seja ela absolutória ou condenatória. O que é anulado à luz da justiça, da ideia de incompetência, dessa justiça competente, né, é quando nós estamos à luz da declaração de nulidade dos atos praticados pelo juiz, unicamente aos momentos intervencionistas do juiz. Então, as intervenções do juizado são ilegais, Luciano? Não. O juiz é incompetente. O ato pode ter sido um ato judicante perfeito. Só que aquele juiz não tem competência para praticar aquele ato judicante perfeito. E sim um outro juiz. Então, o ato não gera efeito para as partes. Então,
o processo, os autos do processo, devem ser redistribuídos a um juiz competente, que irá praticar aquele ato do outro juiz ou não, porque aqui eu tenho um outro intérprete do feito, o outro intérprete da norma, o outro intérprete do fato acontecido, um outro intérprete da produção de normas ou da produção de provas que já estão dentro do processo, como aconteceu agora em Brasília, com relação ao quê? Ao outro processo que eu acabei de dizer que, na minha interpretação, deveria ser da Justiça de São Paulo. Mas for apresentado, né, no caso do sítio de Atibaia, no que se refere ao ex-presidente da República, o processo na Justiça Federal de Brasília. A juíza que recebera a denúncia, indeferiu a denúncia, por interpretar, à luz do que estava naqueles autos, de um juiz que veio como incompetente, autos que vieram de um juízo declarado incompetente, a juíza interpretou que não havia elemento suficiente para oferecimento da denúncia, ou conjuntamente, porque, com tudo que já fora produzido naquele processo, naqueles autos de processo que está sendo oferecido agora a um juiz competente, nós já temos uma ideia de prescrição do tipo, por causa exatamente da condição do réu naquele processo. Ora, isso é no Código de Processo Penal que nós temos, ou seja, no Decreto 3689 de 1945. E lá no projeto de lei, Luciano, lá no projeto de lei 8045, como é que se dá? Lá no projeto de lei, no artigo 93, nós temos uma regra específica sobre a ideia que pode-se estabelecer o juízo que prescreve o juiz, e isso não me parece legal, né? Isso me parece muito legal, né? Que nós não temos no Código de Processo Penal, no Decreto 3689, no projeto de lei, que vai ser o novo Código de Processo Penal, no artigo 93, nós temos a previsão, se ficar lá, se for votado do jeito que está lá, nós temos a previsão do juiz declarar de ofício a sua incompetência, algo que nós não temos no Código de Processo atual. Então, lá naquele outro, se for votado daquela maneira, o juiz poderá declarar de ofício a sua incompetência, né? Para muitos processualistas, né, dentre eles, Aury Lopes Júnior, né, por exemplo, estamos falando dele aqui, quer dizer, falando dos seus escritos, dos seus estudos, para Aury Lopes Júnior, isso é um avanço civilizatório, né? O juiz poder declarar sua incompetência de ofício, digamos assim, como está lá no projeto de lei. Mas nós temos uma outra face dessa justiça, né, que é o que a Aury vai chamar de momento 2, ou plano 2, da ideia de justiça competente, que é a ideia traduzida por um pensamento da construção de critérios de restrição e especialidade dessa justiça competente. Ou seja, nós vamos falar aqui, por exemplo, de justiça militar, de justiça eleitoral, de justiça comum, de justiça federal, de justiça comum federal, etc. Por exemplo, nessa segunda fase, o critério de delimitação, portanto, o critério é uma ideia de construção de especialidade. Ou seja, justiça militar. Eu tenho uma justiça militar, federal e estadual. Uma justiça militar, do ponto de vista do Código Penal e do Código de Processo Penal, conduzida pelos decretos 1001 e 1002 de 69. Então, eu tenho um Código Penal Militar e eu tenho um Código de Processo Penal Militar que, portanto, estabelece a ideia de justiça, estabelece a ideia de foro, estabelece a ideia de vara para os personagens desse mundo militar. E, portanto, as suas condutas militares, estadual e federal, são regidas à luz dessa especialidade. Diga, Ian. Professor, o senhor consegue me ouvir? Está um pouquinho baixo, Ian. E agora? Uhum. Pronto. O que eu queria
perguntar, foi uma dúvida que me surgiu agora, quando o senhor estava falando do processo contra o ex-presidente Lula, porque foi declarada a nulidade por incompetência absoluta do juiz Sérgio Moro, mas eu não sabia que tinha sido impetrado recurso, assim, quando o juiz Sérgio Moro decidiu que ele era competente, que a defesa tinha impetrado recurso. A minha questão é a seguinte: se foi impetrado o recurso, foi julgado pelo TJ ou pelo TRF, eu não sei qual era exatamente, e depois pelo STJ, depois pelo STF, essa questão não transita em julgado? Essa decisão interlocutória não se torna definitiva? Não, veja, quando do oferecimento da denúncia na 13ª Vara, o Ministério Público Federal não arguiu incompetência, e nem poderia arguir, né, porque depois vimos por que não arguiu a incompetência. A defesa arguiu na primeira manifestação, quando a 13ª Vara recebeu a denúncia e que instaurou o prazo para manifestação da defesa técnica. A primeira manifestação está na petição, na petição de contestação da denúncia oferecida, está na peça contestatória da defesa técnica contra ao oferecimento da denúncia. A primeira manifestação do advogado a 13ª Vara não é competente para processamento do feito. A justiça competente é a Justiça de Brasília em uma das suas varas, ou seja, justiça, foro e vara, como bem coloca Auri Lopes Júnior. O juiz, ao analisar a manifestação da defesa técnica, prolatou a decisão dizendo que ele não era incompetente. Ele poderia ter, a partir daquele momento, ele poderia ter reconhecido a sua incompetência. O que ele não poderia fazer era de ofício, mas provocado pela defesa técnica, ele poderia ter reconhecido. Ele não reconheceu. Então, o que a defesa fez? Recorreu para o TRF da 4ª Região, em Porto Alegre, que é o tribunal competente para analisar as decisões das varas, né, das varas da Justiça Federal em Curitiba, no estado do Paraná em geral. Os 3 desembargadores interpretaram que não. Né? Ao mesmo tempo que recorreu para o TRF, né, a defesa técnica também impetrou habeas corpus. Impetrou um habeas corpus no STJ. Também com a argumentação, né, de que não se poderia o feito ser processado ali. Porque a qualquer momento, né, poderia ocorrer a prisão. O STJ, eu não lembro qual foi a Câmara do STJ, também não lembro agora o ministro, interpretou monocraticamente que não havia incompetência. O caso foi para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ficou para o quê? Para avaliar o habeas corpus sobre essa argumentação da defesa técnica. E o processo foi correndo. Não nos esqueçamos que é a prolação de uma sentença e do julgamento de um recurso de apelação mais veloz da história do processo penal brasileiro em todos os tempos. Pode fazer a contagem de quando a ação é oferecida, de quando a denúncia é oferecida, de quando surge a sentença condenatória do juiz, e em quanto tempo o Tribunal Regional Federal julga o recurso de apelação que dava, portanto, a condenação em segunda instância, e lembremos que, à época, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autorizava a execução provisória da pena privativa de liberdade, à luz do inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Tudo isso foi correndo, e lá no Supremo Tribunal Federal não se foi analisado o habeas corpus. Lembremos que o relator originário,
relatório originário, que podemos chamar de relatório originário dos processos da Lava Jato, seria o ministro Teori Zavascki, que teve o acidente, e depois, com a nomeação de Fachin, ele assumiu, ele poderia escolher dizer, não vou assumir, podem aí a casa, né, fazer um outro sorteio entre os ministros, quem vai ser o relator, ou como ele estava substituindo o ministro relator, ele diz assim, ou você vai ficar, ou quer dar a competência para ao plenário da casa decidir quem vai ser isso. Não, eu vou assumir, estou assumindo a posição do ex-ministro, a cadeira dele, vou ficar como relator. Fachin não analisou o habeas corpus quanto a esse pedido. Ele só veio se manifestar depois que já tinha uma decisão de segundo grau, depois que já o réu estava preso com quase 580 dias, e aí, quando ninguém mais esperava, porque não venham os teóricos do direito aqui dizer assim, não, a qualquer momento o STF ia julgar a 13ª vara incompetente. Não havia perspectiva alguma por causa do número de manifestações que a defesa técnica já tinha feito e não tinha sido reconhecida a incompetência. E aí todo mundo, num determinado dia, às 5 e pouco da tarde, 6 horas, eu estava até aqui em Termares, no meu apartamento, tomei um susto, porque eu deixo a televisão ligada ali, tá o telejornal para saber. Eu tinha terminado uma aula aqui do mestrado na Federal, eram as 4h30, 5 horas, e fui para lá sentar, estou lá assistindo, quando entra um plantão, assim, Fachin anulou o processo de Lula vai ser solto, não sei o quê. Então, que doideira da porra é essa? O ministro julgou em habeas corpus a 13ª vara incompetente. Eu disse, mas isso foi arguído desde lá do primeiro momento na contestação pela defesa técnica, isso passou pelo próprio juiz, isso passou pelo TRF, isso passou pelo STJ, isso estava com ele exatamente, mas alguém já estava preso há mais de 500 dias. E aí ele vem com uma decisão monocrática. O que é que ele faz? No habeas corpus, na ação de habeas corpus, que era um dos pedidos na ação de habeas corpus, um dos pedidos, né? Desde quando o Sérgio Moro prolatou a decisão de que ele não era incompetente, o que é que o advogado fez? Opa, ação de habeas corpus. Pá! Desde o primeiro momento, estava lá como um dos pedidos o reconhecimento da 13ª vara como juízo incompetente, como vara incompetente, na ideia de justiça competente, foro competente, vara competente. Ela é incompetente. Só que isso só veio ser apreciado anos e anos depois, quando alguém já estava preso há mais de 1 ano e meio. Há mais de 1 ano e meio. E veio ser reconhecido monocraticamente em matéria de habeas corpus, caro Ian, em matéria de habeas corpus, arguição em habeas corpus, que não vai se tratar sobre prescrição ou preclusão. Diga, Joana. Não, achei interessante a sua fala aí, 500 anos, mas 500 anos na história do Brasil. Não, porque eu me confundi. Veja, obviamente que 580 dias é diferente de um dia, de 10 dias, de 20 dias. Obviamente que sim. Mas esse caso, independentemente da posição política de cada um aqui, nós não estamos aqui para fazermos política, né? Estamos aqui para observarmos o direito, estudarmos o direito, pesquisarmos o direito, e, no caso específico aqui, o direito processual penal. Esse caso é um dos casos mais bizarros da história. Um dos casos mais bizarros da história. E sabe por quê? Eu já me referi aqui, salvo engano, nessa turma, ou em uma das outras 3 turmas. Não nos esqueçamos que sobre esse caso aqui que estamos ventilando, né? Nós tivemos um habeas corpus, né? Nós tivemos um habeas corpus analisado pelo pleno do tribunal. Nós tivemos um habeas corpus analisado pelo pleno da Casa do Supremo Tribunal Federal. E que um dos pedidos era exatamente
um dos pedidos era exatamente o reconhecimento da incompetência da 13ª Vara. Qual foi o resultado daquele habeas corpus? Lembram? A votação estava 5-5. A votação estava 5-5. Então, nós teríamos que ter o voto de Minerva pelo presidente da corte. Quem era o presidente da corte à época? A ex-professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Ora, o que é que diz a memória da ação de habeas corpus em todos os tempos, lá da Inglaterra, na common law, até a civil law aqui para nós? Que, se em ação de habeas corpus está empatado, se for lá se for aqui no TJ da Paraíba, um habeas corpus retrado no Tribunal de Justiça, e está 1-1, o presidente vai votar, o voto dele é de Minerva, e o voto dele como voto de Minerva só pode ser para o quê? Para conceder a ordem de liberdade. Por isso que se chama habeas corpus, é liberar o corpo do cárcere. E se está empatado, a memória do Instituto, a memória da ação, diz que o voto de Minerva só pode aparecer para liberar o corpo. Carmen Lúcia dá um voto mantendo a prisão do paciente. Mantendo a prisão do paciente. Se ela tivesse dado um voto de concessão da liberdade, o pedido de reconhecimento da incompetência teria que ser analisado. Ou seja, primeiramente, vamos liberar o corpo? Vamos. Ponto. Resolvido. 6-5 está liberado. Pronto. E agora, quais são os outros pedidos que tem no habeas corpus? Tem um pedido aqui de incompetência da 13ª Vara. Pronto. O plenário vai votar. Aí o plenário votaria. O plenário poderia ter concedido a ordem de liberdade para liberar o corpo e não ter reconhecido a incompetência da 13ª Vara. Ou poderia ter feito os dois, liberado de um lado e reconhecer a vara incompetente. Mas como Carmen Lúcia prolatou o voto em Minerva mantendo a prisão, os outros pedidos não podiam ser analisados. Diga aí. Professor, assim, desculpa a manifestação nesse sentido, mas eu acho muita incompetência no sentido, digamos assim, popular da palavra, não no sentido jurídico, que o nosso sistema penal abra possibilidade para um processo continuar correndo enquanto um habeas corpus, que é prejudicial dele todo, ainda não foi julgado. Aí, desculpa, conclua. Da administração pública, do poder público, botando para frente um processo sobre o qual pende uma... Tem pendências, sim. Que pode esmagar ele todo. Claro. Ian, você diz, o nosso sistema abre precedentes para isso, digamos assim, abre janelas, né? Já que estamos aqui em várias janelas, né? Você chegou a tomar conhecimento sobre a decisão do ministro Nunes Marques ontem? Não, professor, não cheguei não? a ver. Não, porque tem uma CPI em andamento, certo? No Senado da República. Está lá uma CPI em andamento no Senado da República. E a CPI intimou como testemunha. Para inquirir, portanto, um office boy, né, que a CPI levantou provas de que esse office boy foi o responsável por sacar quase 5 milhões de reais, são 4,7 milhões de reais em vários saques em uma instituição financeira, representando uma empresa que está envolvida na compra supostamente fraudulenta dessa vacina denominada Covaxin. Ora, todas as pessoas que foram intimadas como testemunha lá, que a CPI intimou para ir lá, para ser inquirida como testemunha, várias dessas pessoas foram ao Supremo Tribunal Federal, né, e requeriram habeas corpus no sentido de exercer o seu direito constitucional de ficar em silêncio. E está corretíssimo. A Constituição prevê o silêncio como direito fundamental de um investigado, de um indiciado ou de um réu.
Você pode ficar em silêncio. Aliás, a jurisprudência do STJ sustenta a ideia de silêncio parcial. O réu, por exemplo, pode exercer o direito de ficar em silêncio para não responder às perguntas da acusação e só responder às perguntas da defesa. O STJ já fixou jurisprudência, está pacífica com relação a isso. O que é que o ministro Nunes Marques faz ontem? Ele prolata uma decisão em habeas corpus, afirmando que o office boy não é que ele vai ficar em silêncio ao ir à CPI, é que ele não irá à CPI prestar nenhuma declaração, porque as ações praticadas por ele não têm correlação ao objeto da investigação da CPI. Como não tem não tem relação com o objeto? Ele foi sacar dinheiro numa instituição financeira que eram recursos do Ministério da Saúde para essa empresa que estava intermediando a compra de vacinas. E como é que um ministro dá uma decisão desautorizando um processo investigativo de que ele poderia dizer assim, olha, meu querido, você tem um habeas corpus agora e você vai lá e fica em silêncio. Mas afirmar que aquela pessoa que foi intimada como testemunha não vai prestar esclarecimento? Que decisão é essa? Que decisão é essa? Qual é o fundamento jurídico dessa decisão? E hoje pela manhã estava aí, né? A CPI dizendo que porra de decisão é essa do ministro? A CPI recorreu da decisão do juiz para o próprio STF, dizendo, não, nós queremos ouvir o office boy, que foi levar lá 4,7 milhões de reais, que são recursos públicos do Ministério da Saúde, para a empresa tal. A gente quer saber quem mandou ele lá, com que autoridade ele foi sacar esse dinheiro, qual é o documento que o autorizou sacar esse dinheiro, quem são os envolvidos, nós queremos saber isso. E o ministro vai dizer, não, ele não vai aí. Ele não vai à CPI. São essas decisões que nós ficamos nos perguntando, sim, onde é que está o direito aqui? Onde é que está o direito aqui? Essa decisão de Nunes Marques ontem, ela é um dos maiores absurdos da história do direito. Exatamente. Como diz o ditado popular, né? Se cobrir, vira um circo. Se cercar, vira um hospício. São as decisões malucas. Como é que alguém está preso? Como é que alguém está preso? E desde o primeiro momento, e veja, outra regra. A incompetência do juízo, ou seja, incompetência da vara, competência do foro, incompetência da justiça, ela só pode ser analisada se arguída desde o primeiro momento. Se o advogado, nesse caso concreto, tivesse arguído só a partir do recurso de apelação, ela não poderia. Você vai dizer, Alisson, mas isso não é pacífico. É verdade, isso não é pacífico. Isso não é pacífico na doutrina. Porque como nós estamos falando aqui de uma competência que ela pode ser interpretada como competência absoluta, então ela pode ser arguída a qualquer momento. Mas tem uma parte da doutrina que diz que não é bem assim. Mas veja, o advogado arguiu desde a primeira manifestação. O que custa analisar o pedido de reconhecimento ou não da incompetência e depois deixar o feito seguir, se for o caso? E logo numa ação de habeas corpus. Você vai dizer, por que, Luciano? Por quê? Porque tem porquês e porquês na justiça brasileira. Quantos casos você não já ouviu falar, né, de que o advogado está esperando? Eu tenho vários amigos advogados de Luciano, estou com um habeas corpus lá no STF há 7 meses, cara. E os caras não analisam. Está lá na primeira turma, há 7 meses. Como é que a primeira turma do STF ou a segunda turma do STF demora 7 meses para analisar um habeas corpus? E o cara está preso. Muitas vezes em fase de investigação. Acontece. E não é raro, pelo contrário. Não é nada raro. Nada raro. Nesse sentido.
Muito bem, jovens e jovens, senhoritas e senhoritos. Finalizamos por aqui. Quando retornamos desse ponto da ideia do segundo plano, como diz, num segundo momento, diz Aurélio Lopes Júnior, sobre a ideia de justiça competente, partindo da ideia das especialidades, das justiças em especialidades. Ok? Então, se não tem mais dúvidas, então encerramos por aqui. E próxima terça-feira não nos vemos, porque é 7 de setembro, é o feriado, não é isso? Então, nos vemos na outra terça-feira. Lembrem-se, deem uma olhada lá no capítulo 5 do curso do professor Aurélio Lopes Júnior de Direito Processual Penal.